Vamos dar início agora. Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao 8º Dias de Prosa. Eu sou Bianca Sampaio, estudante de 4º semestre da manhã de Arquitetura e Urbanismo na Unifap. Para quem está chegando agora e não conhece o Dias de Prosa, ele é um projeto de conversas onde vamos falar um pouco sobre tudo. Como moderadora, eu vou estar conversando com o convidado, que hoje é Jamile. E vocês poderão enviar perguntas aí no bate-papo, que sempre estará aberto. E a gente sempre vai estar vendo as perguntas e questionando ali no momento. Eu sou representante do MEAL e hoje estaremos com Jamile Coelho, arquiteta e urbanista, coordenadora do curso da Unifap, de Arquitetura e Urbanismo, e também é membro da diretoria da Associação Brasileira dos Estudos de Cemiteriais, né? E boa tarde, Jamile. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de A estar gente aqui agradece. falando o que me inquieta enquanto pesquisadora e me acompanha em minha trajetória. Bom, você gostaria de iniciar falando um pouquinho da sua história, da sua vida acadêmica? Sim, vou falar da minha vida, da minha trajetória acadêmica. A minha trajetória acadêmica com arquitetura, na verdade, a gente é muito jovem, né, para escolher o que vai fazer. Uhum. E eu sempre tive muita habilidade para coisas manuais, né? Mas sempre também fui, então era muito ligada a alguma coisa, alguma veia meio artística, assim. Mas também chegava no final do ano, acontecia, acho que o que acontecia com grande parte dos jovens da minha época, que era uma loucura por fazer medicina. E aí eu fui para o cursinho, pré-vestibular, querendo medicina, chegava no final do ano e vinha assim, ai, que vontade de fazer arquitetura. E isso me acompanhou aí por um tempo, e assim, resumidamente, eu comecei arquitetura, tranquei, não gostei, parei, fui tentar medicina de novo, passei para medicina, e assim, só que eu ainda na época estava tentando federal, né, queria uma faculdade federal, e acabei passando para uma particular. Aí fui assistir umas aulas, que a minha prima tinha passado para medicina na UNB, eu fui lá entrar de penetra, assistir umas aulas. E aí descobri que realmente eu gostava daquela aula de arquitetura que eu tive lá no meu primeiro período, que estava desenhando legumes e objetos, né, aquela coisa mais artística voltava. Nessa confusão de entre e para foram os 3 anos, né? E 3 anos, e aí que marcou a volta, né, da minha faculdade, e aí foi quando eu decidi que eu realmente, né, não ia fazer arquitetura, então a arquitetura acabou me escolhendo, e foi aí que começou aí, né, uma longa relação aí de 5 anos e meio de faculdade, e depois veio o mestrado, com a vontade de entender mais um pouco sobre, né, assim, e de me entender também, né, enquanto ser humano, enquanto pesquisadora. Então, você faz parte também da diretoria, né, de, da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. E de onde surgiu esse interesse por cemitérios? Que é uma coisa assim tão Eu, peculiar. diferente, né? Eu sempre começo falando que eu não sou gótica, não sou bruxa, gosto de rock, né? Mas assim, brincadeiras à parte, assim, na verdade a questão do cemitério ela se liga um pouco com a minha opção, né, por cursar arquitetura, que marcou, na verdade, a minha volta para a faculdade de arquitetura. Quando eu decidi finalmente voltar à faculdade, assim, vou fazer arquitetura, não consigo fazer outra coisa na vida que não fosse arquitetura, a minha avó paterna faleceu. E eu sempre, assim, desde criança, eu queria ser médica porque eu queria cuidar da minha avó, né? Minha avó tinha problemas devido a complicações no último parto dela, que vieram aí se agravando, né, com a idade. Eu queria ser médica porque minha vontade era cuidar da minha avó. E aí, quando eu decidi que a medicina, né, quando eu dei aquele estalo, descobri que a medicina não era para mim e decidi voltar para arquitetura, né, voltar à faculdade de arquitetura, eu perdi minha avó. E quando chegou no final do curso, né, a gente sempre fica buscando aí uma motivação para fazer um TCC, para fazer um TFG,
E a minha motivação, ela partiu de uma percepção, na verdade, muito pessoal, né? Eu queria homenagear minha avó, pensando aí no que seria o último local de descanso dela. E aí falei, olha, se eu fizer um cemitério, né? E conseguir, de certa forma, encerrar esse ciclo, né, dentro da minha cabeça. E aí que começou, na verdade, a minha relação com a pesquisa cemiterial, a partir dessa motivação de uma pesquisa de TCC, uma motivação muito pessoal, né? Mas que aí eu comecei a pesquisar realmente sobre o tempo. E nessa época, a gente, assim, a internet era ainda meio mato, né? Assim, não tinha muitas. Google não era essa coisa linda que tem hoje, que você digita, já vem todos os artigos. Não. Então, assim, a gente ia pesquisar alguma coisa, demorava muito. Aí eu lembro que botava lá na internet, a internet era discada, né? Estou eu aqui denotando a minha idade, né? A internet era discada, ficava fazendo aquele barulhinho de discar a ligação, e eu colocava lá, cemitérios. E aí a primeira coisa que eu achei foi um grupo do Yahoo, porque antes tinha um Yahoo Grupos, né? E aí era um grupo do Yahoo que a galera falava que estudava cemitério. E isso foi em 2003, né? Que eu tive acesso, 2005, mais ou menos, que eu tive acesso. Falei, vou mandar um e-mail aqui para essa galera, porque eles estão dizendo que estão falando de cemitério. E quando eu mandei o e-mail, para minha surpresa, depois, assim, eu fui respondida pela Maria Elísia Borges, que é assim, a pioneira nos estudos cemiteriais no Brasil, junto aí com Harry Belomo, com Eduardo Rezende, né, que também acabaram fundando a ABEC, mas eu ainda não tinha contato com eles na época. E a Maria Elisa sempre me respondeu assim muito prontamente. Então, quando eu decidi fazer o TFG de cemitério, na biblioteca da escola não tinha TFG de cemitério para olhar, não tinha livros também para olhar. Então foi uma coisa assim muito sofrida, mas foi possível fazer, foi possível. E aí a Maria Elisa sempre, né, assim, veio ajudando muito. Eles colocavam, né, eles se ajudavam dando referências e tudo mais. Isso foi na época do TFG. Eu fui fazer um curso de engenharia cemiterial, ainda na graduação, na PUC Paraná, com a professora Elma, para saber um pouco mais de cemitério, porque, como foi que eu falei, as informações, né, ainda era tudo meio mato, assim, para a gente achar as coisas, né? E aí fiz esse curso, passou um tempo e deixei esse negócio meio quieto, assim, né? E aí, com o tempo, depois veio a vontade de fazer um mestrado, né? Depois da faculdade, e aí eu tinha deixado meio que essa história da associação de lado, não participava ativamente. Só ficava lá, recebendo os e-mails de grupos e tudo mais. E aí, quando eu resolvi fazer o mestrado, eu falei, vou entrar em contato com o pessoal da associação de novo. E, para minha surpresa, mais uma vez, hoje em dia, fui muito bem recebida, mais uma vez, pela Elisiana, que hoje em dia é presidente da associação, né, nossa presidente, Elisiana Castro. E aí eu falava assim, eu lembro que a gente gravou uma conversa no Skype, né? Eu falava, Elisiana, mas eu estava fazendo meu TFG e eu percebia que os planos diretores não falam de cemitério. Mas por que não fala de cemitério? É um absurdo, né? Assim, cemitério, ele é um equipamento urbano, né? E depois eu vim entender isso mais à frente. Mas eu achava um absurdo falar de escola, falar de hospital e não falar de cemitério. Essa foi a minha inquietação. E ela me ajudou, assim, uma querida, a Elisa, assim, uma grande mestre, e ela foi me ajudando. E aí, mais tarde, quando eu entrei no mestrado, eu falei, agora eu vou começar a participar dos eventos da ABEC. E foi uma coisa muito, muito linda, assim, porque eu viajei para Salta, na Argentina, e lá eu consegui conhecer, assim, todos eles, assim, todas aquelas pessoas que eu falava há mais de 10 anos, assim, virtualmente, me receberam super bem, assim, grandes mestres, grandes referências que eu tenho, assim, nas pesquisas cemiteriais. E aí conheci um bando de gente linda. E na última gestão, aí sempre participei, né, mais ativamente depois dos eventos da ABEC, da associação. E aí, na última gestão, eles me convidaram para integrar, né, a parte da chapa da diretoria, que era da Elis. E aí né, faço parte aí dessa, né, sou como membro da diretoria dessa atual gestão da ABEC. Então, começou aí com um e-mail de grupos do Yahoo, né? Óbvio, a trajetória da ABEC, ela é anterior a isso, né? Ela é excelente. Ela começou, né, com um grupo da USP, aí liderado por um encontro
com a professora Maria Elisa Borges, com o Harry Belomo e o Eduardo Rezende, e aí foi aí que, acho que foi 2004, se eu não me engano, 2004, posso estar falando besteira? Isso mesmo, de 2004, em novembro de 2004, resolveram criar, né, uma associação, e aí a ABEC, Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. A senhora falou que no início ficou inquieta com essa questão de cemitérios não serem integrados ali, e que depois descobriu o porquê disso. Você poderia explicar a gente? Que a gente não tem tanta essa informação quanto a tese. Sim. Quando eu comecei a pesquisar os cemitérios, como eu falei para vocês, a bibliografia era uma coisa assim, né? Era muito pouco que a gente tinha disponível, que eu conseguia ter acesso na época, né? Assim, de internet, né? Ainda mais no campo da arquitetura, que era uma coisa mais fechada e tudo mais. E aí eu li o plano diretor da minha cidade, de início ao fim, e falei, mas não se fala nada de cemitério. E aí entrei, na verdade, no mestrado, essa era a minha inquietação, né? Por que os planos diretores não falam de cemitérios? E aí o que eu estudei, na verdade, no mestrado, foi todo o ordenamento urbano do Rio de Janeiro. E aí fui entender que essas razões, né, do cemitério, na verdade, elas vão passar por razões históricas, né? Da nossa história, da nossa formação, que é cultural, né? A própria percepção de como a morte ela é sentida, né? Então, assim, tem às vezes um quê de negação disso, né? A gente às vezes não quer ouvir falar, né? Mas, e isso, na verdade, talvez, né? Assim, não é que eu achei a pólvora, né? Mas falei, olha, mas não é de hoje, né? Assim, nos planos lá das épocas provinciais, dos documentos que eu tinha acesso, a gente também não falava disso, né? Então, é realmente uma questão cultural, né? E aí, hoje em dia, eu sempre pego um plano, um ordenamento, uma lei de zoneamento. Eu vou lá olhar e falar, peraí, eles estão falando aqui de cemitério, onde é que está, né? Porque é algo que a gente tem que pensar, né? Assim, todos têm, né? Inclusive os mortos, né? Têm esse direito de ter um local digno, né? Para repousar. A gente agora vivendo esse momento de pandemia e de Covid, né? De pessoas, a gente teve uma nova percepção a respeito do luto, né? As pessoas elas passaram, né, assim, essa privação de você ver isso acaba gerando muitas questões, né, então é algo que é importante pensar. E aí começou, aí veio a questão de estudar os cemitérios no primeiro momento, né, em relação ao ordenamento urbano e as leis da época da República, e óbvio que foi uma pesquisa com uma abordagem mais histórica. Eu aprendi muito com os historiadores, porque, assim, como pensa, né, assim, a cabeça de um historiador, de uma abordagem plurissecular, de você, né, pensar em diversos tipos de recortes geográficos temporais, e os livros, né, que eu ia lendo e acabaram que me ajudavam bastante nesse entendimento, né, nesse crescimento. Então, é muito interessante, porque é uma questão histórica, assim como a senhora disse. E a gente não tem o costume de falar de cemitérios, genuinamente, assim. A gente fala do que de igrejas, de hospitais, escolas, como você mesmo falou. Mas a senhora tem alguma área de foco, assim, questão de cemitérios ou o todo? Assim, na verdade, as pesquisas cemiteriais, elas são bem amplas, né? Assim, cada um vai ter um enfoque distinto. Eu, como te falei, comecei pesquisando essa relação entre os cemitérios e planejamento urbano, entre o ordenamento urbano do Rio de Janeiro, e, assim, segui durante algum tempo ainda vendo, né, assim, checando leis de zoneamento da cidade, né, que lá a gente chama de uso e ocupação do solo, né, nosso zoneamento, e, enfim, por que os cemitérios, né, tem que estar... Primeiro cemitério, porque, historicamente, ele começa dentro da cidade, depois ele é expulso da cidade, só que depois a cidade, ela cresce e alcança o cemitério de novo. Então, eu fiquei um tempo nisso. E aí, de uns tempos para cá, isso já tem, eu acho que dos últimos 4 ou 5 anos, talvez,
eu comecei a, na verdade, me interessar pela tipologia tumular. Então, eu comecei a pesquisar e a utilizar uma metodologia que a Elisiana utiliza, que é dos inventários, né? Numa disciplina que eu dava na antiga instituição que eu trabalhava, que era de técnicas retrospectivas, e a gente começou a inventariar, né, para ter uma abordagem prática, que era uma cidade de recente formação, a gente começou a inventariar o cemitério. A gente também inventoriou casas de madeira da cidade e tudo mais. Então, eu acabei, assim, acaba que ultimamente eu tenho estudado mais essa relação arquitetônica, né, e tipológica, não ainda entrando no que se diz respeito às simbologias, né, mas em relação à tipologia de túmulos, né, horizontal, vertical, né, semi-enterrado, não é semi-enterrado, porque não existe uma classificação, né, e inclusive até que cada cemitério né, ele é de um jeito, né? Existe a classificação que vai falar da tipologia, sim, que a resolução do CONAMA vai falar, né? Horizontal, vertical, mas a própria tipologia do túmulo em si, inclusive os nomes, ainda é algo que acaba, às vezes, gerando uma certa dúvida, né? Então, eu comecei a inventariar o cemitério para fazer essa relação, né? Assim, para tentar construir essa relação e também tentando identificar elementos da nossa, e aí foi o mais recente, né? Elementos da vida cotidiana da nossa casa, né? Da nossa casa, que acabam indo para os túmulos, né? Então, que acabam sendo transferidos para os túmulos quando a gente morre, enfim, e vai lá né, e faz um jazigo. E aí, em Juazeiro, já comecei a pesquisar isso também, né? Que cheguei aqui e falei, vou lá visitar o cemitério. E aí, para minha felicidade, cheguei no cemitério e encontrei o que eu queria. Então, assim, que é justamente essa representação da casa, né? Nos túmulos, né? Nos jazigos e tudo mais. Então, por enquanto, estou assim. Eu já ia questionar a senhora se a senhora já tinha ido em algum cemitério aqui da região, né? Porque a gente sabe que, dependendo de regiões, cemitérios são diferentes, sabe? Então, qual foi a sua experiência nos cemitérios daqui? A senhora disse que estava Bom, buscando alguma coisa. O que seria essa coisa? não, então, como eu falei, eu estava buscando, porque assim, a habitação daqui, minha casa, quando eu cheguei, a fachada, foi algo que me impressionou muito, porque eu não conhecia a cidade, então nada muito natural, né? Assim, uma pessoa que vem de fora, né, quando olha para essa casa, que é a casa corredor, né, com uma porta e uma janela, isso foi algo que me chamou muita atenção. E aí, como eu já vinha inventariando cemitérios antes e buscando essa relação, e até na época era uma relação de materiais de acabamento e revestimento, né? A cerâmica da casa é a mesma cerâmica que vai para o cemitério, e às vezes eu começo a ter um tipo de, por exemplo, de túmulo que se assemelha realmente, né, a uma casa, uma varanda, por exemplo, um alpendre, né, uma leitura de uma cama, por exemplo. Todas essas associações eu, quando cheguei no cemitério, eu vi, né, assim, o túmulo, o jazigo, na verdade, ele era a representação de uma casa, né, de uma dessas casas que a gente vê na rua. E aí foi algo que óbvio, né, me chamou a atenção. Era isso que eu fui procurar isso, né, falei, será que tem elementos? E aí fui no cemitério, foi a primeira, assim, a primeira coisa que eu vi, foi o primeiro jazigo que eu olhei, era justamente esse, né, que era uma casa dessa de uma portinha com uma janelinha, né, só que materializado no jazigo, né. E aí fiquei querendo saber quantos tinham, quem tinha, porque, assim, é óbvio que os cemitérios, eles são, na verdade, um reflexo, né, de nossa cultura, né, dessa história, né, ele fala muito além de memória, né. Então, é um patrimônio, né, e é um patrimônio que, geralmente, ele fica lá, né, talvez pela nossa relação, né, a relação que temos com a morte, a dificuldade que temos de lidar com isso, ele acaba sendo muito esquecido. Mas isso não é uma realidade de Brasil, né, assim, específica do Brasil. É óbvio que
a gente vai observar que tem países que possuem uma relação distinta, né? Aí, e até onde o cemitério está inserido, né? Por exemplo, lá na Recoleta, né? Uma região bem nobre de Buenos Aires, ou você pega o próprio Pierre Lachaise mesmo. Então, isso é muito cultural. Mas aqui, no caso, né, assim, os cemitérios daqui, eles estão tão iguais, né, no mesmo estado que estão os cemitérios de outras cidades, né? E não é porque a cidade, né, ela não possui aqueles jazigos que são o que a gente chama, né, daqueles jazigos monumentais, que geralmente a gente vê em cemitérios que são cemitérios de ordens religiosas, né, seculares, com belíssimas esculturas, que eles não falam, né, de uma representatividade, que eles não falam da cultura e da história daquela tradição. E quem vai falar isso é o Deusair e a Alcineia Rodrigues, que começam a estudar os cemitérios do Sertão do Seridó, né, em Rio Grande do Norte, e começam a buscar essa relação, né, que eu represento lá no túmulo, né, no jazigo. Era muito comum representar, no caso lá do Seridó, porteiras de fazenda, né? Então, e aí aqui, né, olhando a grosso modo, óbvio, não é pesquisa nem nada, mas olhando, a gente, né, você identifica essa questão da casa. Então, é meio que isso, assim, né, nesse sentido, assim, que eu tenho trilhado agora, né? E a percepção é essa, né, que na verdade, você perguntou da percepção, eu falei e acabei não falando da percepção em si. A percepção é que eu fui aqui no cemitério do Socorro, e andei um pouco por lá, e também não cheguei a entrar, mas passei por aquele cemitério que está até com o muro quebrado. Onde é que ele fica, gente? É Crato ou Barbalha? Agora me fugiu da memória. Que tem um muro que caiu, que fica perto do parque de exposição do Crato, acho que é o Crato, que tem perto lá do parque da Expo Crato. E é uma realidade que é muito comum, né? Assim, a diversas cidades, né? Crato, isso mesmo, Stephanie, obrigada. É bastante comum a diversas cidades, né? Então, mas ao mesmo tempo que é comum, né? É importante que a gente mantenha viva essa memória, né? Em respeito também, né, a todos que passaram por ali, aos que vão, né, um dia passar também. Na sua opinião, o que seria um bom cemitério? Olha, eu vou te falar que quando eu estava fazendo a pesquisa do TFG, né, a gente geralmente começa a buscar, talvez, algumas opções que sejam opções, vamos dizer assim, talvez mais limpas no sentido, né, ecológico, né? Então, assim, de você olhar para a questão de drenagem e tudo mais. E aí eu fui entrevistar um arquiteto, o Aldo Moretti, que ele fez o cemitério de San Remo, em Armeia, fica lá em Armeia, na Itália, e é um cemitério muito bonito, assim. Ele é numa baixada, assim, né, numa região com uma topografia bastante acentuada, e ele possui os jazigos, que são elementos verticais, assim, todos brancos, e tem duas colunas, assim. Uma coluna é um ossuário, outra coluna é um columbário comum. E uma coisa que eu achei interessante nesse cemitério, era que eu estava tentando entender na época, era que eles tinham um sistema de rodízio de covas. Então, por exemplo, ele pensava o seguinte: se daqui a tantos anos ninguém vier visitar aquela sepultura, né, o que vai acontecer é que você tira os restos mortais dali, leva para um ossuário comum. Se ninguém veio pegar, depois de um tempo, crema. Isso é uma medida interessante para a gente, né, pensar em relação à capacidade, né? Mas, para além de todas essas questões burocráticas do planejamento em si, depois eu cheguei à conclusão, e isso veio com a entrevista dele, né? Quando eu perguntei para ele, eu falei, mas tem algum mecanismo na lei que obriga, né, as pessoas a fazer isso? Ele falou assim, não, minha querida. Isso aí é a vontade, né? Ele chamou de free will, né? Então, o desejo da pessoa, é a vontade da pessoa. Então, eu acho que o cemitério, né, assim, o local ideal é aquele que a gente consiga, né, de acordo com qualquer que seja a nossa religião, né, a sua fé,
você, né, dar um enterro digno, né, para essas pessoas, e também que ele funcione como um local de memória, um local de respeito, né, né, não importa do que ele é feito, né, da materialidade, ele é tão importante, né, quanto quanto aquela cova simples, rasa, que só tem uma cruzinha em cima, né? Todas elas são importantes, porque a gente está tratando ali de uma memória, a gente está falando ali de uma vida, né, que jaz, que não está mais. Então, eu entendo dessa forma, né, que é um cemitério aí que a gente, né, que, que a gente respeite, na verdade, né, esse espaço, né, assim, um espaço de reflexão, né, um espaço de respeito, né, e que as famílias consigam, né, dar continuidade aí, enfim, e as suas destinações, né, específicas aí, né, e se despedir, né, nesse momento que a gente sabe que é bastante difícil. A senhora falando aí de alguns tópicos de cemitérios, a gente nota que a gente não tem tanto conhecimento sobre essa área. Você estaria disposta a iniciar um grupo de pesquisa, ter interesse nisso? Meu sonho, meu sonho, não, muito, muito, porque assim, eu na verdade eu comecei a fazer pesquisa e não tinha, na verdade, muito contato com isso na faculdade, né? Então, aprendi muito, devo muito à minha orientadora de mestrado, que me ensinou a fazer pesquisa de fato. E sempre acabei fazendo algumas coisas, né, assim, de maneira, às vezes, mais independente. Então, sempre queria publicar alguma coisa lá na ABEC, então reunia com os alunos, a gente ia para o cemitério, fazia inventário, né? Isso foi algumas coisas que veio. Todos esses trabalhos que eu apresentei nos últimos tempos foram frutos das atividades nas disciplinas. Então, assim, tenho muita vontade, muita vontade. Acho que fica aí uma meta, né, assim, no cantinho do caderninho, né, para a gente fazer um grupo de pesquisa cemiterial na FAP, né, e a gente desmistificar um pouco, né, e acho que não é só desmistificar, né, eu acho que é entender, acima de tudo, o cemitério como sendo um equipamento público, né, que pode ser público ou não, mas né, cemitérios como sendo um equipamento que é fundamental, aí, um equipamento urbano fundamental para a manutenção da memória, seja ela individual ou seja ela coletiva de uma cidade, né? A primeira vez que eu entrei na Recoleta, que eu nunca tinha ido no cemitério internacional, eu fiquei quase 5 horas lá dentro. Tipo, eu me perdi, sabe? Então fui visitar o túmulo da Evita Peron, assim, foi uma coisa assim de louco. E eu lembro que a minha mãe, ela estava comigo, ela estava do lado de fora, ela achou que eu tinha sido sequestrada, porque o celular perdeu o sinal, ela já estava desesperada, chamando o VAR, e eu estava lá, toda relaxadona, lendo, vendo, né, assim, entendendo, né, andando lá pelas ruelas, pelas vielas, né, e aí, assim, fica, acho que na verdade, e aí depois que vim para cá, que eu vi essa questão da casinha que eu te falei, eu falei, olha, mas não é que eu tô achando que isso aqui dá um rock? Né, assim, dá pra gente dar uma escapuchada aí, dá pra dar, né, assim, acho que dá para surgir pesquisas bem bacanas aqui da região, principalmente com a história, né, e a cultura aqui da região, é, que é muito rica. Seria tudo para minha carreira esse grupo de estudos. Gente, pois então, vamos já começar aqui. E Seria muito interessante, de verdade. esse ano não prometo, mas pro ano que vem, esse ano já está acabando também, mas pro ano que vem a gente monta aí um grupo de pesquisas cemiteriais e vai ser uma felicidade assim muito grande, né? Assim, acho que levar, porque o cemitério ele tem muito disso, né? Tem pesquisadoras, né, professoras, grandes mestres, a professora Marcelina faz uma visita guiada ao cemitério do Bonfim, a Clarissa Grassi também faz, né, visitas guiadas. Então, assim, tem tanto trabalho assim, lindo, né, assim, tanto trabalho precioso que estuda arte, a relação com marmoristas, né, a relação daqueles elementos que estão ali que
na verdade, né, vem falar dessa, né, de uma certa, sei lá, de história, né? Mas gostei dessa, dessa sugestão. A senhora fala com uma intensidade tão grande sobre os cemitérios, e de início a senhora já deixa claro, não sou gótica, não sou, enfim, bruxa, mas dá para ver que você se encanta com a história, se encanta com tudo isso que engloba os cemitérios. Você não tem um apreço pela morte em si, como as pessoas pensam de início. Você Não. sente apreço pela história. E isso é É, muito bonito de se ver. essa questão, assim, de se encantar, eu acho que, assim, a gente tem que achar aquilo que nos tira o sono, né? Aquilo que nos incomoda no bom sentido e que vai nos dar alegria, assim, satisfação, né? E você, quando olha, né, ou quando, né, vê uma história, né, que está ali materializado naquele túmulo, né? Acho que passa uma vida assim na cabeça, né? Assim, uma questão de muito respeito, né? Assim, eu fui criada, né? Assim, sempre indo em cemitérios jardins, onde a minha família tinha jazido. E até eu pesquisar cemitério, eu nunca tinha entrado num cemitério desses, né? Mais secularizados, ou cemitérios, por exemplo, com esculturas, né? Eu tinha medo de entrar. E sempre quando a gente ia ao cemitério, minha mãe falava tira a roupa, né? Algumas coisas assim, né? Que eram crenças, mas na verdade, depois disso tudo, né? Ouvir essas histórias e ver, conversar com esse cara que é aquele construtor, né? O construtor que fica dia após dia, né? Erguendo lá os túmulos, é uma história muito rica, né? Porque eles têm muito para ensinar com a gente, né? Olha, o André está falando aqui na região tem uma potência, conflito muito grande, que está super intrincado com a questão cemiterial. O túmulo da Beata Maria Araújo vale a leitura sobre. André, vou te falar que eu acompanhando, acho que umas postagens que fizeram esses dias, né? Eu vi falar alguma coisa sobre o túmulo da Beata e fiquei intrigada com a história, fiquei com vontade de conhecer. Quando cheguei aqui, alguns alunos fizeram um tour comigo e me levaram lá. Olha, pois já temos que achar esse túmulo onde é que é. Tá no cemitério do Socorro? Maior babado do Cariri. Nossa, que legal. Olha, então fui lá, quero visitar o túmulo da Beata. Eu não sei qual é a história, né? Talvez vocês saibam para me contar. Mas isso. E vou ler também, né? Eu sou o Tim Beata. Mas eu soube da história da Beata e da história dela com o padre, e eu acho que em locais assim, né, que ela fez um milagre, né? Isso mesmo. Ela em locais assim, né, de muita vocação, né, com uma vocação religiosa muito grande, né, em que a fé, na verdade, ela é força motriz, assim, para você entender aquela religião. Acho que estudar, né, assim, o cemitério sobre essa perspectiva é uma coisa linda, né, assim, é uma coisa que realmente enche os olhos, né, assim, e vontade e curiosidade. Aí eu cheguei aí no cemitério, bati umas fotografias lá, fiz assim um primeiro rascunho e escrever alguma coisa, mas não tive tempo, né? Acho que comparado, mas então a gente monta um grupo de pesquisa no próximo ano, que aí minha primeira meta pessoal para 2021.1, né? Montarmos um grupo de pesquisa, conhecer também mais a história da Beata aí que os professores estão, né, falando. Agora eu mesma fiquei curiosa. Mas então acho que é isso, Bianca. A gente tem que buscar aquilo que nos tira o sono, né? Assim, aquilo que te inquieta, né? Assim, o que você vai ter prazer de estudar, né? Vontade de estudar, né? O que vai te inquietar, né? E aí e faz a gente, né? Assim, faz você voltar assim às suas origens, né? Assim, e sempre me faz voltar, né? Assim, por que eu busquei arquitetura? Né, que no início foi essa coisa meio sem saber, depois acabei me encontrando, a questão acho que de homenagear a minha avó de uma certa forma, e que depois, né, assim, veio, o negócio foi crescendo, na verdade, né, e tomou uma proporção que eu jamais iria imaginar que fosse tomar, né,
E aí, na época de faculdade, os meus amigos me falavam, ficavam zoando, ficavam, lá vem a Dona Morte, a garota do cemitério, né? Porque é diferente, né? Mas a gente precisa falar, a gente precisa desmistificar, né? Entender que a gente está, professora Giovana aqui da disciplina de técnicas retrospectivas, né? Que fala de patrimônio, né? Entende muito bem, né? Isso, assim, é uma riqueza incrível, né? São inúmeras histórias, né? Que estão ali. E essas técnicas construtivas, né? Pelas quais passam aí a construção dos túmulos, elas também, né, são um retrato social, político, né, falam de tradição, né? Então é muito importante entender isso. Eu digo por mim mesma, eu não tenho tanta coragem de ir aos cemitérios. Eu sou um pouquinho medrosa. Mas a senhora falando assim, realmente acendeu em mim a necessidade de aprender um pouco mais sobre isso. E, tipo, a gente é criado muito em uma sociedade com essas coisas, como é que eu posso dizer? Assim, porque a religião, ela meio que bota um medo na gente, tem todo esse quesito de tirar roupa, não sei o quê, depois vai no cemitério. E a gente, eu acho, deveria tratar isso com mais naturalidade e realmente aprender mais sobre isso. Eu acho que realmente esse grupo de estudos faria muita diferença. Eu já estou muito empolgada com ele. A gente, assim, eu já fui, por exemplo, no cemitério, eu já fui num concerto, foi num concerto à noite, foi em Lima, no Peru. Porque, assim, a gente tem em Brasil a ABEC, que é a Associação de Estudos Cemiteriais, e também tem a RED, que é a Rede Ibero-Americana de Cemitérios Patrimoniais. E os cemitérios patrimoniais, né, quando a gente pega aí essa galera, né, países que fazem parte da Rede Ibero-Americana, e até países europeus também que fazem parte da rede, eles têm um entendimento, né, de cemitério realmente como patrimônio, né? Então, como um local de histórias assim, magníficas e muito ricas. Então, na verdade, eu fui num concerto no cemitério à noite. Foi, acho que a experiência assim mais linda que já aconteceu na minha vida. Óbvio que a gente, né, fica meio assim, cabreiro, sai no cemitério à noite, né? Foi uma experiência muito, muito, muito bacana, né? E quando a gente vai, né? Assim, hoje em dia tem as visitas guiadas, como eu falei, então as pessoas vão às vezes para visitar os túmulos dos famosos, e é um trabalho, na verdade, interessante que a gente faz para a cidade, né? Por exemplo, mapear, né, onde é que estão os túmulos lá dos pioneiros da cidade, né, das primeiras pessoas, cria uma rota turística ali. E a professora Giovana falou aqui uma coisa importante, que a gente tem que ter medo dos vivos. E é verdade, a gente tem que ter medo dos vivos. Sabia? Sabe quando eu estava na Argentina? Eu estava sozinha, assim, aí eu olhei para trás, eu ouvi uma porta abrir, era uma porta de um túmulo. Saiu um coveiro de lá de dentro. Eu dei um pulo. Mas assim, é normal, né? Porque a gente foi ensinado, né, a pensar assim, né, a essa reação de medo, né? E na verdade a morte antes, como dizia José Reis, a morte era uma festa, né? Você pensava no seu funeral, você pensava o que ia ter no seu funeral, né? Quanto mais pessoas, a carteira estivessem chorando, ia ser um melhor funeral. Então assim, isso tudo foi uma mudança cultural, né? Olha que o André está falando aqui, uma referência que acho legal. Lembrei de tours noturnos, né? Contando causos de Recife, é lindo. Deixa eu ver, André, vai ver se abre aqui. Olha, cemitérios, Recife assombrado. Olha, tem umas histórias aqui interessantes, né? Vamos fazer uma caravana para ir no Dia dos Mortos no México. Professora Giovana, você sabe que eu fui uma vez, estava com a passagem comprada e tive que mudar minha rota. Foi assim, é uma dor que eu tenho, porque eu quero muito ir nessa festa. A gente tem uma relação Eu cultural. já ia citar, no caso.
Mas eu gostei da ideia da gente Nossa, que fazer. é muito famoso. Que, Bianca, acho que falhou um pouquinho. O que você falou que não ouvi? Eu não ouvi o que você falou, que é muito famoso. Aqui, lá no México, é muito famoso o Dia dos Ah, Mortos sim, e é sim, sim. vangloriado. Sim, tem o pão dos, né, o pão do Também, tipo, morto. antigamente, as pessoas mesmo que teciam as suas mortalhas. Isso, enfim, foi se perdendo um pouco essa questão da mortalha, mas ainda no México é muito viva essa questão do Dia dos Mortos. Eu acho uma coisa muito interessante. Sim, é Porque uma não festa é muito tido linda. como tristeza, é só alegria. É uma festa muito bonita, né? Quando eu comecei a viajar, né, assim, eu sempre viajei para ir para congresso, nunca viajei assim, tô indo para fora do país é passeio, não. Eu tenho até uma hashtag que eu falo, é um congresso, uma cidade. Então eu ia para um congresso na cidade, geralmente sempre um congresso da BEC, e aí conheci uma cidade. Aí nessa eu acabei conseguindo, né, fui para Argentina. Todas as viagens que eu fiz foram por conta dos grupos de cemitérios, né? Aí, assim, tirava aí o meu peso da consciência de estar viajando. E consegui, assim, conhecer, assim, culturas incríveis, né? Assim, a maneira com que eles representam, né? O André está falando aqui na Angola, né? Em Luanda, o enterro dura uma semana e é uma festa. Pois é, tem locais na Índia, né? Que isso tem até vídeo aí no YouTube que as pessoas, né? Levavam os mortos para passear. Então, assim, isso vai essa relação que a gente tem com a morte, ela é muito cultural, né? Eu não pesquiso isso, não, né, assim, não é meu âmbito de pesquisa, né, assim, minha área de pesquisa, mas tem aí, né, pessoas que estudam, né, essa relação, pesquisadores que vão estudar essa relação, né, das culturas, né, da relação que a gente tem com a morte, na verdade, né? E tem pesquisas belíssimas, né? Tem a questão, por exemplo, né, das pessoas que morrem e que o corpo não é encontrado, né? Então, assim, fica um vazio, né, assim, para aquela família muito grande. E tem, né, assim, se a gente pega aí os anais da Rede, da Beck, tem trabalhos belíssimos, assim, que contam, na verdade, depoimentos, né, dessas histórias e de por que que as pessoas têm, por que que a gente tem que, né, entender isso como um certo, com muito respeito, né, assim, ao ouvir uma narrativa dessa e esse tipo de experiência. Uma vez presenciei uma apresentação na Rede que me emocionou muito, porque a moça, ela falava do irmão dela, né, que tinha sido perseguido na época da ditadura, período de ditadura chilena, e o corpo nunca foi encontrado. Então, são umas histórias assim, né, que contam, né, toda a nossa trajetória aí, a trajetória social, a trajetória política. Sim, cemitérios realmente contam a história de quem estão hoje enterrados ali. E André até citou, né, esse enterro que, na Luanda, que hoje em dia virou Uhum. até meme aqui no Brasil até, tipo, muitas pessoas usam isso como meme, mas não que estão falando de uma história, sabe? E tudo é questão de religião e pensamentos, crenças. Tanto que tinha uma coisa antigamente que eu vi esses dias, que eles pegavam uma estrutura de madeira e com o corpo da pessoa já morto, eles tiravam foto junto com a família inteira, como se a pessoa ainda estivesse viva. Sim, sim. É uma coisa bem macabra, São as mas tipo, é fotografias. só questão de religião. As Ainda fotografias é esse pós-morte. ponto. Pós-morte. Isso foi muito Sim. comum, inclusive tá para cima na região norte também teve bastante, né? Tem a questão também dos milagreiros, né? Ou seja, aqueles que fazem milagres, né? E como é que surge isso? Então, também tem vários pesquisadores que contam essa trajetória aí dos milagreiros, né? Eu acho que deve ter alguém já falando de Padre Cícero, né? E contando aí essa trajetória, enfim, dele com a própria Beata também, né? No caso da Beata lá do Milagre,
eu fui lá no Museu Padre Cícero e acho que era a Patrícia, a guia, ela me contou a história toda, assim, achei muito bacana, assim, passei horas lá com ela, visitando o museu. Foi assim que abriu, na verdade, depois da pandemia. Minha mãe queria muito ir lá. E aí eu falei, vamos lá. E aí estava aberto, por sinal estava aberto. A gente ia só ver se estava aberto, acabei entrando. E foi uma história muito bonita, assim, né? A gente vê lá os ex-votos, né? Todos exibidos nas paredes. Então, é uma terra de muita fé, né? E a gente tem que ter muita licença, muito respeito para entrar, para falar, né? Que a gente está lidando com essa questão com o outro, né? A senhora falou que visitou muitos lugares e era muito questão de congresso. Qual viagem que você fez que realmente te tocou mais e que você leva isso com você até hoje? Assim, uma experiência assim, tipo, te influenciou muito e, Na verdade, é que enfim. assim, as minhas viagens, não foram muitas viagens, não, porque foram os congressos que quando eu fui para fora foi por congresso, né? Mas olha, eu acho que o momento assim que mais me marcou foi quando eu fui para Salta, na Argentina, porque foi quando eu conheci os pesquisadores da ABEC que eu falava já há 10 anos. Então, e fui muito bem recebida e acolhida por eles. Então, depois a gente viajou outras vezes juntas, a gente foi para o Chile, depois a gente foi para o Peru também. E aí eu já estava enturmada, mas essa primeira de Salta marcou muito porque eu não conhecia ninguém, então fui muito bem recebida pelo Paulo, Samuel, professora Maria Elise, então, assim, são grandes mestres, né? Hoje em dia amigos, mas acima de tudo mestres, né, e referências ao Ciné. Então, assim, conhecer aqueles pesquisadores que eu admirava de longe e as pesquisas foi muito bacana. Né? E ver que eles também eram gente que nem a gente, né? E conversava que nem a gente. Então, isso foi uma experiência que me marcou muito, assim, essa receptividade, né? De conhecer pessoalmente pessoas que eu só conhecia virtualmente. Então, acho que Salta, na Argentina, acabou marcando bastante, né? Nesse sentido. Quando a gente realmente não. A gente assim, se inspira em alguém, a gente pensa que é uma coisa superior e tal. Como você teve essa oportunidade de conhecer essas pessoas e se tornar amigas delas, dá pra ver a diferença, sabe? Mas você nota que são normais e isso é muito admirável. Sim, sim, são pessoas, assim, são seres humanos incríveis, né? E a gente, às vezes, assim, Pensa que é muito diferente. eu na época, assim, falava assim, nossa, eu fazendo pesquisa pela primeira vez, achava que eu não sabia de nada, né? Ainda não sei de nada, não. Mas o tempo passa, né? A gente fica meio cascuda. E a gente vai perdendo esses medos que a gente. E é normal a gente ter, né? Tá tudo bem ter medo. E é gente que nem a gente, né? Gente que está a fim de trocar experiências, né? Assim, e entender isso é muito legal, né? Assim, é muito bom, assim. Até hoje a gente e aí depois desse, né? Aí toda viagem a gente já combinava de ir junto e ficava junto, enfim. E foi bem bacana. O último que eu fui o da ABEC, a última vez que a gente esteve junto, e foi agora no que foi na Santa Casa, foi do Rio Grande do Sul? Foi de Porto Alegre. Foi um lindo evento feito pela Santa Casa. Foi muito bacana também. Foi um excelente evento, foi em comemoração aos 15 anos da ABEC, né, que já estava fazendo 15 anos da associação, e foi muito bacana. Voltando à questão de planejamento urbano, como você destacaria essa relação do planejamento urbano com os cemitérios? Como é que os cemitérios são enquadrados nessa formação, já que a gente não fala tanto de cemitérios nessa questão do planejamento?
É assim, que tem uma questão, né, da gente pensar os cemitérios e pensar eles, né, assim, de acordo com a capacidade, né, e uma logística da cidade, porque é óbvio, né, que os cemitérios, eles, e aí eu acho que também tem uma questão da gente entender, né, o que que levou à formação daquele cemitério em específico, né? E aí é óbvio que se a gente pega aí o conjunto de leis que temos, né, e aí os cemitérios já estavam lá, a lei veio depois, é óbvio que os cemitérios eles não vão estar, né, assim, atendendo às leis, né? Mas é o que eu acho que eu coloquei no início, assim, essa questão do respeito, né, com aquilo que a gente está tratando e entendendo, eu acho que ela permeia um pouco disso, né? Assim, a gente precisa entender, por exemplo, né, quais zonas da cidade podem ter um cemitério, né? Ou eu acho que hoje em dia, né, até antes de se planejar, é mais talvez um trabalho de um diagnóstico, né? E entender o que aquele equipamento está fazendo ali né, e em quanto tempo que ele vai, por exemplo, saturar, né? Que a capacidade vai atingir a capacidade máxima, né? Quais são as regiões que ele atende? Ainda são dados que a gente acaba não tendo, né? Porque e às vezes o município também não tem, né? Seja porque não né? Às vezes ele não administra diretamente, às vezes é uma concessionária que administra e assim ainda é algo que as informações assim para a gente conseguir coletar elas são bem dispersas, né? Assim, bem difícil de você achar, às vezes, dependendo do tipo de informação. Mas eu acho que, acima de tudo, assim, né, numa relação com planejamento, uma vez que já está tudo feito, né, que já está tudo lá, é a gente entender primeiro, né, aquela realidade específica e quanto tempo que ele vai saturar, né? O que eu posso fazer para daqui para diante? Vou precisar ampliar, não vou, né? Posso entender, né, assim, o que precisa de manutenção, né? Quais são as medidas que eu vou conseguir fazer para manter aquele espaço, né? Como é que eu consigo, né, tornar essa gestão e aí de certa forma uma gestão sustentável, né? Algo que na verdade cuide do espaço, demonstre um certo tipo de respeito, né, com os mortos. Eu acho que vai um pouco mais nesse sentido, né? E a gente também, pelo menos, né, já que né, você não sai criando cemitério assim à toa e à rua, mas então que mapeie, né, para onde que podemos, né, para onde que pode ser, qual a melhor zona da cidade para que eles fiquem, né, para que eles sejam alocados, por exemplo. É porque geralmente só pensam como se fosse um grande muro e um vão vazio para que as covas fiquem lá, né? Sim. Geralmente esse é o planejamento que tem. Uhum. Só em quantos corpos vão ficar lá. A gente pensa em capacidade, e aí, nesse sentido, o cemitério ele pode até, né, ele se transforma, às vezes, num certo enclave, né, urbano, porque você vai estar numa grande região murada, geralmente, que geralmente vai ser um muro cego, um muro alto, né? Que é muro cego, muro alto? Quem gosta de passar por ali à noite, né? Então, eu acho que tem essa questão também, né? Assim, do entorno do cemitério, e aí vai permear as questões que são relativas à nossa percepção cultural, a maneira com que a gente lida com a morte, e da própria região em si, né? Então, às vezes, tem algumas regiões que vão acabar favorecendo, né, a marginalidade, regiões um pouco mais insalubres, né, da cidade, ninguém vai querer morar por ali, por exemplo. Mas isso tudo depende de cidade para cidade, né, de localidade para localidade. Em questão de túmulos, vamos falar assim. A senhora tem alguma preferência? Porque túmulos são muito diferenciados. Assim, questão de gosto. Qual é o túmulo que a senhora vê e diz, nossa, eu prefiro esse para trabalhar com esse? Eu acho que todos são bonitos, né? Assim, porque justamente quando você passa a olhar sobre a perspectiva, né, desse respeito, né, e desse entendimento,
você vai achar belo desde uma escultura feita por um marmorista italiano até aquela cruz que é bem simples, que só está com o nome entalhado assim, fincado na terra. Então, porque tudo tem um recorte, né, do que a pessoa podia fazer, do que ela pôde fazer. Então, na verdade, acho tudo, né, acho que todos eles têm a sua riqueza e a sua beleza, né, assim, passam a sua mensagem, né, e representam alguém que não já está mais ali. Então, eu enxergo que essa, na verdade, né, seja, né, assim, a beleza, né, ou seja, aquela ponta de saudade, né, aquela história, né, e que, óbvio que ela talvez não chegue até mim, né, mas para alguém ela representa isso. E aí eu já enxergo que, prefiro enxergar as coisas mais por esse lado, né, de respeito, né, de entendimento. Eu questionei você uma história marcante de uma viagem, mas de toda a sua vivência, desde a acadêmica até hoje em dia. Qual é uma história em si que você poderia nos contar sobre que te marcou muito quanto a esse assunto? Que me marcou muito. Sobre cemitério? Ou não? Ou não? Pode ser sobre cemitério, sobre sua vida acadêmica, sobre questão de arquitetura. Menina, A mas senhora que decide. deixa eu pensar aqui numa história para contar para Primeira coisa você. que vier na cabeça. Primeira coisa que vier na cabeça. É... Assim, eu acho que essa ida e vinda, né, que eu falei para vocês da minha relação com a arquitetura e na faculdade, ela serviu para mostrar algumas coisas, né? E mostrar que primeiro a gente é muito novo às vezes para decidir o que a gente vai fazer, né? Mesmo depois de formada, eu já quis largar a arquitetura e fazer dança. Então, assim, e aí eu acho que na verdade a gente, né, nunca e ficou sempre uma lição para mim, né? Que é primeiro nunca ter medo, né? Assim, o medo ele vai ser natural, a gente vai ter medo, a gente vai ter insegurança. Mas lembra que você, né, assim, você pode ir, pode ser o que você quiser. Então, eu acredito que, assim, né, se você foi por um lado, viu que não deu certo, volta, faz outro, né, se reinventa, né? Então, eu acho que, assim, de histórias de vida, né, assim, e coisa que eu levo para mim, talvez seja sempre essa questão da gente tentar se reinventar, por exemplo, quando vem alguma dificuldade, né? Tentar, enfim, superar e entender que a gente às vezes costuma muito se comparar com os outros, né? E falar, mas o fulano tá assim, eu não sei o quê, o projeto do não sei o quê tá assim, não sei, o meu não, o fulano conseguiu isso, eu não. Cara, olha para o seu melhor, né? Assim, o que você era há alguns dias atrás e o que você é hoje, né? Você evoluiu, não evoluiu, né? O que você pode, né? Então, assim, olhe para o seu melhor, né? Então, acho que de história, assim, seria mais essa, né? O André está colocando uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta. Gostaria de saber a tua vivência com os povos originários de Roraima, Rondônia, onde tu morou. Curiosidade, descobertas que tenham tocado e que possam ser relacionadas com o processo de fazer arquitetura. André, você sabe que eu, foi Rondônia, né? Cacoal, Rondônia. Eu, na verdade, eu comecei a pesquisar essa questão dos povos, né, dos indígenas locais, que são os Paiter Suruí, quando eu estava saindo de lá. E isso foi muito motivado por uma orientanda minha que estava fazendo, resolveu fazer um TCC sobre arquitetura indígena, e eu tinha aí, eu ia pegar ela, botar debaixo do braço, e a gente ia lá para, né, a aldeia do Paiter Suruí, para fazer técnicas construtivas e tudo mais. E aí o que aconteceu foi que veio a pandemia. Mas eu tive contato com um pesquisador que foi que veio para a nossa semana de arquitetura lá, né, um convidado, um pesquisador espanhol,
e ele passou, assim, muito tempo, né, viajando de cidade em cidade, estudando essa vivência. Patesuruí, é isso mesmo, acho que é uma das principais etnias de lá, né? E ele passou muito tempo, né, assim, convivendo com os indígenas e tudo mais. No início, eu fiquei bem, assim, apreensiva, né, com a relação que algumas pessoas lá tinham com a questão indígena, assim, no início eu não entendi muito. Depois eu fui entender que para eles permeava uma questão cultural, né, e que vinham, assim, razões culturais de por que talvez de uma relação, né, que eles vinham a ter. Mas acabou que foi uma coisa que eu sinto, assim, que talvez eu não tenha completado esse ciclo lá em Rondônia, né, de entender um pouco mais os processos de formação. Uma coisa que me bateu muito lá, né, assim, sinalizou muito, foi quando eu falei, quando eu fui ensinar, né, falar de patrimônio para alunos de uma cidade que tinha acabado de fazer 40 anos, eu surtei, eu lembro que eu não dormia direito, que era uma cidade jovem, né, e não tinha referência nenhuma. E aí a gente começou a fazer um trabalho lá, que foi esse trabalho de inventário e mapeamento das casas, né, das casas de madeira, que falavam da técnica construtiva da cidade. Eu acho que isso foi o mais perto que eu consegui chegar, né, de começar a inventariar essas casas e a mapear de quando elas eram construídas, né, e do enfim, e quais as famílias já tinham morado por ali. Mas aí também foram coisas né, que se findaram lá num determinado momento da disciplina, mas que serviu, por exemplo, falo sim, André, com certeza, que serviu, por exemplo, para a gente fazer inventários, inventariar, por exemplo, outras casas de madeira na outra cidade, porque o que acontecia é que a cidade, né, e isso em nome do progresso, né, e não é uma coisa específica de Cacoal, todos os grandes centros passaram por isso, a gente começa a tirar toda aquela arquitetura tradicional, e lá tinha uma presença muito daquelas casas de madeira, né, que vem com essa herança pomerana luterana do sul, não tão trabalhadas com rendilhado, mas tinha sua beleza, né, contava a sua história, encaixo macho e fêmea, e começou a destruir. Recentemente lá tinha um prédio que era um prédio, você vê, a cidade já era carente assim de referências, né, arquitetônicas. E aí tinha um prédio que a população se identificava muito, que era o prédio do antigo Banco da Amazônia, que ele tinha o formato da planta do Real Forte Príncipe da Beira, né? Lembrava que era o único, né, dos poucos edifícios que são tombados lá da região norte. Inclusive, né, são muitos poucos exemplares tombados que tem tombados na região norte. E botaram abaixo esse prédio agora, quando eu estava saindo de lá. Foi um negócio que me chocou muito. Botaram abaixo e construíram uma farmácia, uma drogasia. Foi um negócio que, assim, me chocou demais, porque chocou todo mundo, né? Falou, gente, como assim? Tá destruindo o prédio do bar, E aí começa, né, as questões. Mas isso não é uma realidade específica dessa cidade, né? Eu entendo que quando a gente fala de patrimônio, né, de manter memória, a gente está falando de educação, né? Educação patrimonial, né? Das pessoas saberem a importância de manter viva aquela história, né? Não é que a cidade... Não, a gente precisa ensinar para as pessoas a real importância daquilo, né? E ensinar para ele por que não faz sentido ele, por exemplo, construir um prédio totalmente espelhado com vidro reflexivo no meio, né, no coração da Amazônia. Você vai pensar que é uma cidade muito 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 fresca, né? Mas não, uma cidade quente, 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 quente. Então, assim, eu ainda acho assim que como vivência de lá, uma coisa que sempre me um caminho lindo é o inventário participativo. Pois é, André, um sonho fazer um inventário aqui nessa Juazeiro agora, né? Mas eu acho que um caminho interessante assim que a gente pode pensar em
assim, trilhar, né, e pensar como o processo é justamente, talvez, rever essa forma com que a gente vem fazendo arquitetura nessas cidades de pequeno e médio porte, e aí eu falo de pequeno, que vim de uma cidade de pequeno para médio porte, né, que a gente importa muito soluções, e isso é uma coisa que já está no imaginário das pessoas, né? Sim, essas soluções arquitetônicas, né, que são soluções talvez muito, uma visão muito sul-sudeste, né? Então, isso foi até uma dificuldade, né, que eu senti, você sente lá, que às vezes você tenta fazer alguma coisa mais característica local e aquilo fica te puxando, né, para que você, né, tenha aí um outro referencial teórico. Lógico que isso tem muitas nuances, né, muitas questões, mas eu acho que é algo que, assim, são experiências que, né, tudo isso permeou a minha estadia por lá. Sou extremamente grata, assim, a tudo que aconteceu na minha vida em Rondônia, em Capoal. Encontrei gente muito linda lá, uma história muito rica e uma história que está sendo construída, né? Então, assim, era uma relação cultural que é muito diferente da relação daqui de Juazeiro, né? E uma história em formação. Então, tá aí a nossa dificuldade, né? Reconhecer o que é patrimônio na nossa contemporaneidade, né? O que é essa cidade de 40 anos, né? Então, eu acho que voltar e pesquisar os cemitérios, né, na região e pesquisar os materiais e as técnicas de acabamento e revestimento dos túmulos, por exemplo, faz voltar para essa história que estava, né, lá esquecida, faz voltar para aquelas casas de madeira que estavam sendo, né, demolidas e jogadas abaixo, lá com seus respectivos, enfim, materiais e com tudo. Então, acho que isso foi uma experiência que foi bastante produtiva nesse sentido, né? E de um crescimento assim incrível. Fora as noites de sono que me tirou, mas depois eu acho que eu aprendi a conviver com isso, a lidar com isso. Talvez essa experiência poderia ser muito útil e muito detalhada em uma palestra, que seria muito interessante. Pode ser Acho também, né? que, possivelmente, se estivesse de acordo e tal, poderia futuramente fazer uma palestra com esse tema, abordando toda essa experiência, que dá para ver que é uma coisa muito detalhada, muito específica. Teria ter um tempo maior para falar sobre. A gente falar sobre tudo. Então, queria falar sobre mais alguma coisa, algo para complementar, algo que você lembre, assim. Se alguém quisesse fazer mais alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que assim, eu deixo um recado, né, assim, que para vocês, né, assim, que estão aí em diversas fases do curso, né, faz aquilo que te tira o sono, né, aquilo que te enche de prazer, né, que vai te incomodar. Beijo, Gio, obrigada aí por assistir. Aquilo que vai te tirar o sono, né? Você vai ver que a jornada ela vai ser muito mais leve, né? Muito mais proveitosa, né? E que vocês vão se sentir sempre motivados assim a superar os desafios, né? E dia após dia e crescendo, né? Assim, e buscando evoluir, né? Que eu acho que esse é o sentido de tudo, né? Que a gente evolua sempre, né? Se a gente estiver igual a 10 anos atrás, aí realmente tem alguma coisa de errado com a gente. Exatamente. E também, né, a senhora falou, né? Busca o que te tira a noite de sono, mas às vezes tira tanta noite de sono, dá tanto estresse que às vezes você pensa, eu quero desistir. Não, mas não desista. É no bom Você quer sentido, né? desistir. Mas Não. se você parar para pensar, você sempre tem que buscar exatamente isso. Porque é sempre uma motivação a mais, é sempre buscando melhorar a cada dia. É isso. E a gente vê a grande relação que você tem com o seu trabalho e como você fala
muito bem sobre a especificação assim, de cemitérios e é muito bonito ver você falando com tanto carinho dessa profissão, desse tópico que muitos julgam sem conhecer a fundo a história. E é isso, só gostaria de agradecer Ai, eu que imensamente a agradeço. sua presença. Eu que agradeço a vocês, Por falar com todos, a gente agradece muito. ao convite, né? Assim, fiquei muito honrada, muito feliz primeiro, quando descobri que tínhamos um movimento estudantil, né? O professor André colocou aqui, Viva o MEAL e o movimento estudantil. Segundo, ao ver que vocês, né, buscam, não se acomodam, então vocês são engajados, né? E trouxeram aqui, né, nessas edições do Dedo de Prosa, pessoas para falar dos mais diversos assuntos. Então, eu acho que isso que é importante, né? E é a riqueza que vocês estão construindo, né? Assim, de um legado aí que vocês estão deixando, e eu fico muito feliz, primeiro, de estar, né, assim, de estar participando disso, né? De ser convidada. E segundo, por estar aqui, enfim, na FAP, junto com vocês, né? Assim, cuidando do nosso curso. E com certeza, né, assim, junto aí com esse nosso corpo docente lindo, tentando, né, buscar o de melhor para, né, para vocês. Eu acho que a gente está nesse momento que acabou sendo novo para todo mundo, né? Estamos aqui na tela dos computadores, a gente não vê a hora de voltar, mas eu acho que esse reencontro vai ser lindo, né? E se a gente se alimentar, né, assim, diariamente com esses dedos de prosa, né? Ou seja, com esses pequenos drops assim de felicidade, a gente faz uma massagem no coração, né? E ganha forças aí para seguir. Todo esse conhecimento é muito importante para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional, de todos nós. E é muito motivador esse dedo de prosa, poder conversar com vocês mais a fundo sobre cada assunto e ter uma assim, Diversidade. um leque maior de oportunidades, conhecimentos. Uhum. E só agradecer, de verdade. Ah, eu que agradeço. Imagina. Obrigada a você, Bianca, aí, por ter ficado aí nessa interlocução comigo e também a todos os presentes nessa sexta-feira, meio friolenta, né? Não friolenta, mas eu senti hoje um friozinho de madeira de manhã, né? Essa sexta-feira de tarde, muito obrigada aí por esse dedo de prosa que tivemos. E parabéns aí pela iniciativa de vocês. Foi lindo. Obrigada, Bianca. Obrigada a você. Então, acho que é isso. Acho que a gente vai encerrar a nossa transmissão do Dedo de Prosa. Mais uma vez, agradecendo a Jamile e todos os presentes. Quem estiver participando, por favor, enviar a matrícula e o nome completo nos comentários. E eu acho que é isso. Agradeço também André, nosso professor, que também está participando. E André Moraes de Almeida. Enfim, só agradecer realmente porque também é importante o engajamento dos professores nas ações do movimento estudantil e o apoio que vocês estão dando a gente. Senhora também como coordenadora. É isso. Obrigada, Bianca. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Um beijo grande.